Fala galerinha do nono ano, tranquilinho com vocês, pessoal? Espero que vocês estejam acompanhando aí os exercícios, fazendo sem parar, né? Então galerinha, vamos continuar então nossa aula, beleza? Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre a seleção natural, tá? Então a questão da evolução, na verdade, não só a seleção natural, a evolução, nós vamos citar aqui sobre todos esses mecanismos da evolução. Antes de mais nada, pessoal, nós vamos repetir aqui uma frase que vocês devem ter escutado durante as aulas presenciais, que eu comentei com vocês lá sobre a questão, por exemplo, da origem da vida. Então, por exemplo, aquela famosa frase, né? Mutação é a chave da nossa evolução. Ela nos permitiu evoluir de indivíduos simples à espécie dominante do planeta. O processo é lento e leva milhares de anos, mas em algumas centenas de anos a evolução dá um salto. Essa frase aí a gente discutiu, né? Lá na questão, lá, por exemplo, sobre o filme X-Men. Mas por que a gente está falando sobre a questão de mutação? Porque a mutação permite a evolução, tá? E apesar de algumas modificações dos organismos vivos, essas mutações vão acontecendo, tá? Para que melhor ele possa se adaptar. Mas para isso a gente vai entender duas teorias aqui de dois grandes cientistas sobre a questão da evolução. Mas coloca na cabeça de vocês que a evolução ela vai precisar o quê? Que ocorra uma mutação, tá? E essa mutação pode ter descrito nas duas teorias. Então quero que vocês entendam isso aí. Vamos lá, jogando então a imagenzinha para vocês a gente poder acompanhar. Então, galerinha, primeiramente você tem aqui um esquema, né, sobre a questão da evolução. Coloquei o esqueminha do Homer, ó. Então, como os indivíduos eles começam a ter algumas modificações nas suas características físicas para melhor se adaptar ao ambiente. Isso pode ser, por exemplo, a questão das modificações que o próprio ambiente, tá, vai, no caso, exigir do organismo vivo, ou quando o organismo vivo precisa modificar alguma estrutura do seu corpo para se adaptar. Para a gente poder compreender isso, vamos entender duas teorias primeiramente. A primeira teoria, pessoal, é a teoria de Lamarck, tá? Então, por exemplo, primeiramente, professor, mas quem é que foi Lamarck, tá? Lamarck, pessoal, foi um naturalista francês, tá? Ele viveu entre 1744 a 1829, tá? Foi responsável por mapear com biologia a ciência que estuda os seres vivos. E foi o primeiro naturalista a defender a visão da transformista, ou seja, a transformação dos seres. Tranquilo? Apesar disso, pessoal, Lamarck foi um dos primeiros a elaborar uma teoria científica que no caso, propunha, né, a explicar o que aconteceu no processo evolutivo e a origem das espécies atuais. Com base em análises de botânica, de animais invertebrados, ele começava a fazer essas modificações. Primeiramente, galerinha, Lamarck defendeu dois tipos de característica: a questão da lei do uso e desuso e a lei de transmissão de características adquiridas, tá? Então a gente vai falar sobre esses dois tipos aqui para vocês poderem compreender. Primeiro, a lei do uso e desuso, tá? Por exemplo, o uso contínuo de um órgão, hipertrofia. Exemplo, a girafa do pescoço e as patas dianteiras. E o desuso, atrofia. Então, por exemplo, se o animal usa, vai evoluir. Se o animal não usa, vai atrofiar. Então, por exemplo, algumas partes do corpo que o animal usa constantemente, ele vai evoluir. Se o animal para de usar aquela estrutura, ele vai atrofiar. Então, ele para de ser utilizado. Beleza? Outra teoria também de Lamarck vinha a questão da lei de transmissão de características. Vocês viram lá que a questão que usa, no caso, evolui e o que não usa, atrofia, né? A lei de transmissão de características, no caso, é a alteração do corpo do organismo, provocando pelo uso ou desuso. São transmitidos aos descendentes. Ou seja, aquilo que eu usei muito e evoluiu, vai transmitir para os meus próximos descendentes, tá? Então isso se envolve, por exemplo, a questão da lei de transmissão de características adquiridas. Então, se eu estou usando, certo? Vai passar para o meu descendente, tá? Então essa evolução que eu usei vai passar para o meu descendente. Tranquilinho? Apesar dessas teorias, pessoal, a questão de Lamarck eram muito aceitas na época, tá?
Mas aí nós tivemos algumas outras modificações, beleza? A questão de Charles Darwin. Darwin e o Wallace também, que a gente vai falar sobre ele aqui também, tá? Darwin fez o que? Outras teorias básicas em relação à questão da evolução das espécies. Então, primeiramente, pessoal, a ideia específica, tá, de Darwin, ele dizia o seguinte: ele fez, na verdade, viagens, tá, por toda a extensão do globo. E aí, pessoal, Darwin, ele no caso fez essa descrição, tá, de várias espécies além do globo. Mas antes de eu citar sobre isso, vamos falar sobre ele. Charles Darwin viveu entre 1809 a 1882, tá? Foi nascido na Inglaterra e ele é muito dedicado ao estudo da história natural, beleza? Então, a história natural, a questão do desequilíbrio, conhecimento zoológico, botânica e assim por diante. Na questão de 22 anos que ele fez as suas expedições, pessoal, ele acabou fazendo a descrição de várias espécies. Então, espécies conhecidas, né? Ele começou a fazer sua descrição. Aqui você pode ver, por exemplo, a viagem que Charles Darwin fez em vários lugares. Por exemplo, ele faz várias partes do globo, mas onde ele encontrou maior evidências foi aqui em Galápagos, tá? Ele encontrou várias evidências de espécies semelhantes e fez essa descrição. Quando Darwin retornou para a Inglaterra, que isso aconteceu em 1886, Darwin deu a sua continuidade aos seus estudos, né? E escreveu o livro, né? Escreveu um livro, A Origem das Espécies, junto com a teoria de quê? De Wallace também. No entanto, pessoal, essa publicação dos pensamentos, tá, da comunidade científica era muito divergente, tá, e apresentada na obra. Então, em 1858, porém, Darwin recebeu por correspondência estudos do naturalista Wallace. Então, ele começou a receber estudos também do Wallace, que, no caso, ajudou ele a fazer a descrição do livro que eu citei para vocês, A Origem das Espécies, tá? Essa seleção natural, ela passou por várias características de transformações. Por exemplo, a variabilidade genética, tá, que era importante, a questão das características adaptativas e a questão também da pressão seletiva, que envolvia também os indivíduos. Tranquilo? A gente poder compreender isso, vamos passar aqui para a próxima imagenzinha, a gente poder ver. Aqui eu vou colocar um exemplo para vocês. Eu tenho aqui vários ratinhos, você pode perceber, certo? Uma população de ratos que mudaram para novas áreas, onde as pedras são muito escuras, devido à variação genética natural. Alguns ratos são pretos, mas outros são amarelos. Então aqui, ó, pretos e alguns amarelos, tá vendo? Alguns ratos são comidos por pássaros. Então, os pássaros passavam aqui e começavam a comer os ratos. Os ratos amarelos são os mais facilmente vistos pelos predadores do que os ratos pretos. Sendo assim, né, os ratos amarelos são comidos com mais frequência do que os pretos. Apenas os ratos sobreviventes atingem a idade reprodutiva e geram descendentes. Então, os pretos atingiam a idade reprodutiva e geravam descendentes. Os ratos se reproduzem criando por próxima geração. Como os ratos pretos tinham mais chance de gerar descendentes que os ratos amarelos, as próximas gerações têm uma fração maior de ratos pretos do que a geração anterior. Ou seja, os ratos pretos vão ser gerados mais do que os ratos amarelos. E aos poucos, os ratos amarelos vão desaparecendo. Isso, pessoal, se dá, na verdade, por duas características básicas. Primeira, a questão da variabilidade, que é a variação de cor entre os ratos, beleza? Você tem também a pressão seletiva. O que é a pressão seletiva? É a constância dos pássaros comer os ratos amarelos, é uma pressão seletiva. E nós temos também a questão da adaptação, ou seja, os ratos pretos começaram a ter mais descendentes pretos, tá? Devido a esse problema da adaptação. E no caso, pessoal, essa cor preta foi vantajosa para que nem tantos ratos eram consumidos pelos pássaros, tá? Já que os amarelos foram eliminados. Belezinha? Pois bem, nesse caso, pessoal, a questão da teoria de Charles Darwin, exatamente isso, sobre a questão da seleção
natural. Os mais adaptados sobrevivem, os menos adaptados morrem, tá? Muito bem. Para a gente poder entender a diferença entre Lamarck e Darwin sobre as suas duas teorias, quero que vocês entendam isso aqui que é muito importante. Eu vou fazer um comparativo da girafa que Lamarck utilizou. Só que eu vou fazer um comparativo entre Lamarck e um comparativo entre Darwin. Então vamos entender aqui primeiramente. As girafas ancestrais provenientes tinham que pescoços curtos. Para alcançar as folhas das árvores de que alimentavam-se, tinham que no caso, aumentar o seu pescoço. Então, você está vendo aqui as girafas com o pescoço baixo, tá vendo? Pelo fato de sempre utilizar o pescoço para atingir folhas, né, pessoal, das árvores, o pescoço alongou-se. Essa característica é adquirida para transmitir aos seus descendentes. Então, ela adquiriu esse pescoço longo e transmitiu para os seus descendentes. Finalmente, continuou, no caso, esticamento, né, do pescoço e deu origem às girafas atuais. Portanto, pelo uso ou desuso, pela transmissão de características adquiridas, houve uma evolução. Então usou, beleza? E transmitiu essa característica para o seu descendente. Isso é a teoria de Lamarck. A mesma explicação da girafa, mas no caso a teoria de Darwin. As girafas ancestrais provavelmente apreciavam pescoços primitivos e variável. As variações eram hereditárias. A competição e a seleção natural levaram à sobrevivência, desencadeando, né, a questão dos pescoços longos, uma vez que elas conseguiam alimentar-se. As de pescoço curto não conseguiam mais se alimentar, tá? E elas começaram, no caso, a ser eliminadas. Finalmente, apenas as girafas de pescoços longos sobreviveram, e a competição, portanto, pela seleção natural, ocorreu a evolução. Tá? Então, tá vendo? Nesse caso aqui, na teoria de Darwin, as de pescoço curto não conseguiam mais se alimentar, foram eliminadas. As de pescoço longo se manteve através da seleção natural. Então, teoria de Lamarck e teoria de Darwin. Pois bem, tranquilinho, pessoal? Deu para os senhores entenderem aí as duas teorias? Tá? Ótimo. Nós vamos ter um exercício, tá, pessoal? Quero que vocês realizem, tá? O exercício de vocês da página 384, tá? A 385. Vocês vão realizar a atividade, porque na nossa próxima aula nós vamos corrigir essa atividade. Tranquilinho, nono ano? Show de bola? Então, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.